Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem o apoio do Viva Mais Saudável. E a entrevista de hoje é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Eliane Campos, de São Paulo, e o tema de hoje é inventário. Se você quiser mandar a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Eliane Campos. Uma boa noite a todos. Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem o apoio do Viva Mais Saudável e transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite. A entrevista de hoje é com a doutora Eliane Campos. Ela que é de São Paulo, vai estar tirando as dúvidas sobre inventário. Então, você que quer mandar a sua pergunta, pode enviar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Eliane Campos, que está com transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos. Estamos aguardando. Uma boa noite a todos. O programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Estamos ao vivo, o convite já foi enviado, doutora, só a doutora aceitar o convite aqui dos estúdios. O convite já foi enviado, estou só aguardando a doutora aceitar. Estamos ao vivo pelo canal TP Fest. O convite foi enviado, a doutora tem que aceitar o meu convite, senão não conseguimos. Boa noite, doutora. Boa noite, Rita, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal, com transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, Rita. Quero desejar boa noite a todos que também estão assistindo. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito enriquecedor para todos aqui. Com certeza, doutora. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem. Isso, eu me chamo Eliane Campos. Eu sou do estado de São Paulo, mas eu atuo em todo o Brasil. Eu atuo também nas áreas de família e sucessões. Então, faço divórcios, pensão alimentícia e também inventário, que é o tema de hoje. Então, se alguém precisar, eu fico à disposição. Ok, e eu já começo então a perguntar quais são os principais tipos de inventário existente. Certo. Hoje nós temos dois tipos de inventário. O judicial, que ele tramita, né, por uma vara judicial, tem a opção de ser consensual e também o litigioso. Todas as vezes que a gente precisa abrir um inventário de forma litigiosa, a gente vai pelo judicial. Mas nós também temos hoje a possibilidade de realizar um inventário extrajudicial, que é pelos cartórios de notas. Então, só que nesse caso, tem alguns requisitos. O principal deles é ser consensual. Então, nós temos dois tipos hoje para a gente poder analisar o caso concreto e verificar qual é a via que a gente vai adotar. E, doutora, qual o primeiro passo que os familiares têm que fazer após o falecimento e quais são as documentações? Isso, geralmente eu costumo orientar que nesse momento do óbito, né, do luto, é muito difícil os familiares, as pessoas próximas lidarem com essa parte burocrática.
Então, eu sempre oriento, procure um advogado que atue em sucessões, um que seja da sua confiança, primeiramente para que ele te oriente. Via de regra, nós precisamos, para a abertura do inventário, organizar alguns documentos. Por exemplo, certidão de óbito, nós temos certidões negativas, né? Municipal, estadual, federal. Nós precisamos levantar também a documentação relacionada aos bens, ao patrimônio que será inventariado. Então, se tem um carro, o documento do carro, se tem um imóvel, uma matrícula do imóvel. Então, o advogado vai conseguir orientar essa família, esse ente querido que está dando andamento nessa documentação. Porque o inventário, basicamente, são documentos. E são vários, a depender do caso. De repente, é um patrimônio extenso. Então, sempre a orientação é procurar um advogado para verificar, no seu caso, quais são os documentos que vai ser necessário. E nesse momento difícil, como a doutora disse, existe um prazo para iniciar o processo do inventário? Existe um prazo previsto na lei de 60 dias. Não é um prazo de abertura, mas se você abriu o inventário no prazo de 60 dias a contar do óbito, caso esse patrimônio que será inventariado tenha incidência de imposto, se você abriu no prazo dos 60 dias, não terá multa em cima do imposto. Agora, se você passou do prazo de 60 dias e esse patrimônio tiver a incidência de imposto, haverá uma multa em cima desse imposto. Então, torna o inventário mais oneroso, mais caro para aqueles herdeiros. Então, é bom que seja seguido esse prazo de 60 dias. Porém, nós sabemos que existem pessoas que passam desse prazo. Pode abrir, doutora? Pode abrir o inventário. Só que tem esse detalhe, vamos dizer assim, da multa. Se tiver incidência de imposto, vai ficar um pouco mais caro, porque vai ter uma multa. E, doutora, quando o falecido deixa o bem como usufrutos, é necessário abrir o processo de inventário? Como funciona? Isso, no caso, né, se o imóvel tem o usufruto, tem que abrir o inventário da mesma forma. O que vai mudar vai ser uma análise que nós, né, o advogado de confiança da família vai ter que verificar. Se ele era o usufrutuário, a pessoa que faleceu, ou se era o nu proprietário. Então, a depender de como ele figurava nessa questão do usufruto, vai ser uma vertente que o advogado vai trabalhar. Mas o inventário em si precisa ser aberto também. E nesse caso, pode ser aberto no cartório ou tem que ser em juízo mesmo? Então, a questão do judicial e extrajudicial está muito ligado ao litígio. Se for um inventário que os herdeiros têm um litígio, tem que ser pela via judicial, tá? Agora, o extrajudicial tem que ser consensual. Hoje, nós já temos aí uma previsão na lei que nós podemos fazer no cartório quando tem menores envolvidos ou incapazes. Até pouco tempo não podia. Então, precisa verificar no caso concreto, Rita, qual vai ser a via eleita. Ou judicial ou extrajudicial. Ok. E como funciona o processo, doutora, do inventário quando existe apenas um herdeiro? Precisa também fazer o inventário. Tem muita gente que acha que não. Às vezes os pais faleceram, tinham um único filho. Tem que fazer o processo de inventário, que de uma maneira bem simples para todos entenderem, esse inventário vai apenas formalizar, vai ter um papel dizendo que aquele herdeiro recebeu o patrimônio dos seus pais, por exemplo. Então precisa ser feito sim. O trâmite, ele é, vamos dizer assim, regular como todos os outros. Dá para a gente fazer pelo cartório. A depender da situação, a gente tem que fazer pelo judicial. Se tiver, por exemplo, um pedido de justiça gratuita, a depender do patrimônio, mas sendo apenas um único herdeiro, precisa também fazer o inventário, precisa formalizar, porque, por exemplo, se a gente está falando de um imóvel, ele tem, né, pelo princípio de Saizine, a propriedade assim que ocorreu o óbito dos pais, porém ele não tem um papel.
Então, ele vai ter a posse do imóvel, mas não vai ter a propriedade formalizada. Então, precisa fazer o inventário também. A diferença é que a gente não vai falar de partilha de bens, e sim de adjudicação, ou seja, ele só vai receber o patrimônio que já é dele. Ok. E os documentação é os mesmos? Isso, a documentação, Rita, a gente precisa ver no caso concreto, mas o que eu posso adiantar? Se tem um veículo, precisa da documentação do veículo, aquele documento de porte obrigatório que nós utilizamos. Se é um imóvel, a matrícula. Se são contas bancárias, extrato das contas bancárias. Então, nós precisamos ver qual é o patrimônio que vai ser inventariado e assim a gente vai falar sobre a documentação do patrimônio. Documentos pessoais da pessoa falecida, documentos pessoais dos herdeiros que vão receber esse patrimônio. Então, realmente é um apanhado de documentação que um advogado da sua confiança vai conseguir te orientar. E, doutora, em casos do herdeiro único, não morar na mesma cidade, morar em outro estado, ou até mesmo em outro país, é possível fazer o inventário? É possível, eu sou com um caso desse no escritório recentemente. Eu tenho duas herdeiras que moram em países diferentes e um dos herdeiros mora no Brasil. Hoje nós temos a facilidade por conta da internet. Existe uma assinatura eletrônica, para quem ainda não conhece, chamada e-notariado. Então, elas conseguem assinar lá do país dela, através ali de um procedimento que nós fazemos, né? Um aplicativo que é baixado no telefone celular, e elas conseguem assinar lá do exterior. Então, a gente consegue finalizar o inventário. Se tornou muito mais fácil, né, doutora? Sim, super prático. A internet veio realmente para facilitar para nós. E quando os herdeiros não estão de acordo com a partilha de bens ou até mesmo com a venda de um imóvel, como funciona, doutora? O inventário, quando tem mais de um herdeiro, na verdade, lá no final, né, seja ele um inventário judicial ou extrajudicial, o que ele vai regularizar é a partilha. Então, vai ter um formal de partilha, se for na via judicial, falando, por exemplo, são dois herdeiros, que 50% do patrimônio que foi inventariado é 50 de um, 50 de outro. A mesma coisa será formalizada no cartório, né, no extrajudicial, só que através de uma escritura pública. Então, a princípio, a gente formaliza a partilha. Vamos supor que tem aí um condomínio, uma casa que são duas pessoas que são donas. A gente sempre pergunta, né, para os herdeiros se eles têm algum tipo de acordo, porque a gente perde menos valor financeiro da casa. Então, existe aí um direito de preferência, onde um herdeiro pergunta para o outro se tem interesse em comprar a parte. Vamos supor que não tenha, eles querem vender. Um quer vender e o outro não. Então, nós temos ferramentas também judiciais, ações judiciais, que a gente pode pedir para o juiz autorizar a venda desse imóvel, caso tenha aí um litígio entre os herdeiros. Então, é possível, mas é uma segunda ação judicial, que daí vai fazer, de fato, valer a partilha que saiu ali no formal de partilha ou na escritura pública. E, doutora, em média, qual o prazo de conclusão para o processo de inventário? É difícil falar sobre prazo, Rita, não tem como a gente prever. Fato é que sempre que a gente aciona a via judicial, demora mais. Até porque pressupõe um litígio. Então, tem mais pessoas envolvidas, mais manifestações, acaba demorando mais tempo. A via extrajudicial, que são os cartórios, geralmente a gente consegue concluir com mais agilidade. Porém, eu já tive, né, casos que eu consegui fazer um inventário em 8 dias no cartório. Mas também já tive casos que demoram um pouco mais, porque precisa de toda a documentação. Se algum dos documentos não forem aceitos, a gente tem que providenciar. Por exemplo, quando tem menores envolvidos no cartório, quando é um inventário pelo cartório, também demora mais, porque a gente precisa da manifestação do Ministério Público. Então, é muito difícil falar sobre prazo. É claro que se for pela via consensual é mais rápido, na litigiosa sempre demora mais.
E, doutora, por que muitas pessoas acabam optando pela estratégia dos usos e frutos no planejamento sucessório? Seria para fugir do inventário, das custas? Eu acho que falta conhecimento, Rita. Porque, como eu disse para você, o imóvel que tem usufruto também tem que ser inventariado, né? Então, eu acho que falta um pouco de orientação, talvez jurídica, um pouco de conhecimento, porque, na verdade, nem sempre esse usufruto vai atender a expectativa lá na frente. Muitas vezes chega pessoas no meu escritório falando em relação ao usufruto e acaba, na verdade, ficando surpreso com aquilo que de fato significa o usufruto. Poucas pessoas sabem. E, doutora, quando o falecido deixa um testamento, é necessário também ser feito o inventário? Sim, tem que fazer o inventário. Só que antes a gente tem que fazer uma ação judicial para a abertura desse testamento, para a gente verificar qual foi a última vontade da pessoa falecida e fazer valer dentro do inventário. Mas o inventário precisa ser realizado também. Tanto que, só para conhecimento, quando a gente faz um inventário, a gente pergunta, né, para os herdeiros se eles têm conhecimento de algum testamento. Caso eles não saibam ou afirme ainda que não tem, existe uma certidão negativa de testamento. Nós precisamos fazer a varredura para verificar se de fato não existe nenhum testamento que foi feito pela pessoa falecida, porque às vezes a família não sabe, mas às vezes ele registrou sim a última vontade. Então é importante a abertura do testamento para fazer valer a vontade da pessoa que faleceu. E, doutora, entre os usufrutos e o testamento, qual que é mais vantajoso para ser decidido a fazer, assim, que tenha, sair menos custoso, vamos dizer assim? Vai depender, Rita, da expectativa de quem está fazendo esse usufruto ou esse testamento. Quando a gente fala de planejamento sucessório, existem várias possibilidades. Não é só o usufruto, não é só o testamento. Por exemplo, um seguro de vida é uma estratégia. De repente, por exemplo, um pai tem 3 filhos, né? E quer beneficiar um dos filhos. Porque de repente cuidou mais da velhice, enfim, por algum motivo pessoal dele. O seguro de vida, por exemplo, é uma das estratégias. Porque quando você faz um seguro de vida e indica quem vai ser o beneficiado, a pessoa beneficiada vai receber os valores. E seguro de vida não entra no inventário. Então, assim, quando a gente fala de planejamento de fato sucessório, a pessoa ainda em vida, realmente ela precisa de um profissional que entenda das várias formas de planejamento sucessório, para que a gente possa sentar, conversar, entender qual que é a finalidade, o que essa pessoa quer lá no futuro, quando ela vier a faltar, para poder indicar. Então é difícil falar qual é menos custoso, porque às vezes eu vou indicar algo aqui para você que não vai atender a sua expectativa. De repente é mais, vamos dizer, barato, mas lá na frente não vai ser o que de fato você queria. Tá certo, doutora. E eu gostaria que a doutora falasse sobre a importância de procurar assessoria jurídica justamente para fazer o planejamento sucessório. É importante, Rita, justamente porque, vamos supor, essa pessoa que planeja o futuro, ela já não vai estar mais aqui para poder fazer valer a sua vontade, aquilo que ela tem de expectativa. Então, é importante que você procure um profissional que seja realmente habilitado para fazer essa análise para você, seja uma pessoa de confiança, porque é uma área da nossa vida muito delicada, né? A gente está lidando com o nosso patrimônio, com a nossa família, com um momento que quando a gente vier a faltar, ficará a nossa família, aqui nossos filhos, nossos parentes, lidando com o luto e com ainda a situação do patrimônio. Eu já vi no escritório, por exemplo, herdeiros brigando. E eu tenho a certeza que não era o desejo da pessoa que deixou o patrimônio. Então é muito importante a gente hoje, por mais difícil que seja falar desse assunto, né? Se você tem o interesse de fazer valer a sua vontade,
procurar um profissional da sua confiança, fazer uma consulta técnica, porque eu vejo muitas pessoas supondo certas coisas que às vezes não é daquela maneira. É para isso que o profissional, o advogado está, para orientar. Marque uma consulta técnica com esse advogado da sua confiança, conta para ele quais são as suas expectativas, que ele vai te orientar. Quais são os caminhos legais, quais são os custos, porque daí a gente tem condições de fazer um orçamento baseado no patrimônio. Ah, é uma doação em vida que eu quero fazer, por exemplo, é uma forma também de se antecipar. Mas como que vai ser feita essa doação? Qual é o valor que você vai ter que pagar agora? Será que ela vai entrar no inventário, por exemplo, como uma antecipação de legítima? Ou o seu advogado te orientou a colocar uma cláusula de dispensa de colação? Então, é necessário verificar com o seu advogado que ele vai saber te orientar. E daí vai suprir as suas expectativas lá no futuro. E a gente vai para o quadro falando das perguntas e respostas dos internautas. A Iraci está mandando boa noite, o Paulo está Boa mandando boa noite. noite. Boa E a noite, gente Iraci. Boa tem noite, aqui, Paulo. o Paulo e a Iraci, a gente tem aqui a pergunta enviada pelo chat do suporte do Bate-Papo Legal, que é uma pergunta do Paulo. Ele pergunta se tem prazo para iniciar o inventário. A doutora já respondeu, né? Isso, 60 dias na lei para não ter problemas com multa. Mas a qualquer momento a gente consegue abrir o inventário. E aqui tem a pergunta do Bate-Papo Legal, que foi enviada pela Viviane, que pergunta qual documento é preciso para dar entrada no inventário. Isso, certidão de óbito da pessoa falecida, documentos pessoais dos herdeiros e da pessoa falecida e documentos relacionados ao patrimônio, né? Se é um veículo, documento de veículo, imóvel, matrícula, contas bancárias, extratos bancários. E depois tem as certidões negativas, negativa de débito municipal, também estadual, federal. Basicamente, são essas as documentações, mas um advogado da sua confiança vai conseguir verificar o seu caso e passar exatamente quais são as documentações. Tem a pergunta da Inês de Guarulhos, São Paulo. Ela falou lá, doutora, tem uma Olá. dúvida. Se o falecido tiver dívidas, deve ser dívida, porque ela escreveu dúvidas. Se tiver dívidas, resolve no inventário? Isso é uma pergunta muito importante, porque sempre me pergunta, doutora, quem paga as dívidas da pessoa falecida? É o patrimônio que ele deixou. Então vamos imaginar aqui rapidamente, ele deixou um patrimônio de R$ 1 milhão e ele tem lá 500 mil em dívida. Os herdeiros que receberem esse patrimônio primeiro vai pagar o meio milhão de dívidas e vai, na verdade, partilhar meio milhão. Mas vamos pensar outra situação. Se, por exemplo, o falecido deixou meio milhão de patrimônio e 1 milhão de dívida, o que paga dessa dívida? Os herdeiros só são responsáveis por pagar meio milhão de dívida, que é o patrimônio que ele deixou. O herdeiro não tem que pegar o dinheiro do bolso para pagar dívidas da pessoa falecida. Agora, no pior dos cenários, ele deixou R$ 0 de patrimônio, tem uma dívida de meio milhão, infelizmente as pessoas que deviam para ele não vai receber, porque os herdeiros não têm que arcar com as dívidas com o próprio patrimônio. É só o patrimônio da pessoa falecida que responde pelas dívidas. Então, no caso, se o falecido não tiver um patrimônio, ou esse patrimônio nem chegar no valor da dívida, os herdeiros não precisam pagar. Isso, o valor de patrimônio, ainda que seja pequeno, que ele tenha deixado, vai pagar, nem que for parte da dívida. Agora, se ele não deixou nenhuma dívida, os herdeiros não têm que pagar. Existe ainda o inventário negativo, que é pouco realizado, mas é uma escritura pública, por exemplo, que vai dizer que ele não deixou dívida, perdão, não deixou patrimônio. Então, os herdeiros apresentam para os credores, para eles não ficarem indo atrás dos herdeiros para pagar com o próprio patrimônio. Então, tem o inventário negativo justamente para resolver isso. E a gente tem outra pergunta aqui pelo chat enviado, que é da Valuela.
A Valuela pergunta se o inventário é um processo judicial. Isso, Valuela, tem o judicial, que é como eu disse. Hoje em dia, a gente leva para o judicial aquilo que é litigioso, porque a gente sabe que demora um pouco mais. Agora também tem a questão de você fazer no extrajudicial, que é pelo cartório de notas. É um processo muito mais célere do que o judicial. Só que tem alguns requisitos. Por exemplo, tem que ser consensual. Então, se tem um dos herdeiros que está discordando, não quer abrir o inventário, você não vai conseguir fazer pelo extrajudicial, tá? Então, precisa sentar com o seu advogado de confiança e verificar no seu caso qual que é o caminho a ser adotado. Se é o judicial ou o extrajudicial, mas existem os dois. E a Viviane enviou também pelo bate-papo legal se sempre tem que recolher o imposto do inventário. Não, não, nem sempre. Por quê, Viviane? Tem casos, por exemplo, no estado de São Paulo, que é onde eu moro. Nós temos ali uma lei que tem algumas disposições acerca do recolhimento do IPCMD. Aqui nós chamamos assim, que é o imposto. Existem, por exemplo, duas hipóteses que imóveis talvez não precisam recolher, tá? Existem hipóteses de isenção. Até X reais de valor, por exemplo, do imóvel, não precisa recolher imposto. Até X reais que estiver na conta bancária, se for só esse o patrimônio inventariado, não precisa recolher imposto, tá? Então, existem na lei mesmo, né, no estado de São Paulo, aí quando a gente fala a nível Brasil, a gente precisa verificar a legislação daquele estado, mas existem hipóteses de isenção. Então, não necessariamente vai ter recolhimento de imposto. Tem muitas pessoas que ficam preocupadas com o recolhimento de imposto. E, às vezes, aquele único imóvel, por exemplo, que vai ser inventariado, nem vai ter incidência de imposto. Então, acaba não formalizando a propriedade, acaba desvalorizando esse patrimônio que recebeu por falta de informação. Por isso que é tão importante a consulta técnica com o advogado. E a gente tem mais uma enviada aqui pelo grupo jurídico da Gabriela, do Paraná. Ela manda: boa noite, doutora. Somos em 7 irmãos e o nosso pai deixou uma dívida. Essa dívida fica para a gente herdar, para resolver e fazer o inventário. Estamos acompanhando aqui pelo Facebook. Um beijo. Boa noite, Gabriela. Vamos lá. É o que eu acabo de dizer. Por exemplo, se o seu pai não deixou nada de patrimônio, R$ 0, para ficar mais fácil para você entender. Você e seus irmãos não precisam arcar com nenhuma dívida. Mas para e pensa, por exemplo, se ele deixou um carro, já não são R$ 0. Então teria que, vamos dizer assim, vender esse carro, levantar valores e pagar as dívidas. Tá certo? Se porventura o pai de vocês realmente não deixou nada de patrimônio, não tem uma casa, não tem valores em conta bancária, não tem um carro, nada. O que eu sugiro para vocês fazerem é o inventário negativo, aonde vocês vão declarar, seja, né, pela via judicial ou extrajudicial, vão levar a documentação até o juiz ou ao tabelião, falando: olha, não tem patrimônio, então faça uma escritura pública ou uma sentença, justamente para que eu apresente para os credores. Dessa forma, tendo esse documento com fé pública, eles não vão mais procurar vocês, mas precisa ser comprovado de fato que não existiu patrimônio deixado. E a Roseli está falando: excelente explicação. Obrigada, Roseli. Aqui. E a gente tem pelas redes sociais também a pergunta da Meire, que é de São Paulo. A Meire manda: boa noite, doutora. Gostaria de saber se seria seguro fazer o holding familiar e quais são os casos possíveis de ser feito. Boa noite, Meire. A holding familiar hoje está, vamos dizer assim, em alta, né? Muito se fala sobre holding familiar. Mas precisa ser analisado qual que é o patrimônio que vai ser colocado nessa holding, só para vocês entenderem. É uma empresa, aonde a empresa, vamos dizer assim, é a dona do patrimônio. Então, a gente passa tudo para uma holding.
tá? Então precisa ser analisado qual é a sua expectativa para fazer essa holding. Como eu disse, planejamento sucessório é holding, é testamento, é seguro de vida, é um usufruto, é uma doação em vida. Então tudo vai depender da expectativa do meu cliente. Aí eu tenho condições de analisar, fazer, vamos dizer assim, a grosso modo, orçamentos e te dizer: ó, no futuro, esse patrimônio, se estiver na holding, vai ser dessa forma. Hoje, qual é a tributação que você vai trabalhar para poder transformar esse patrimônio em holding? Só que esse patrimônio lá no futuro, se for feito um inventário nas alíquotas que nós temos hoje, porque pode ter alteração no futuro, seria X reais de custo. Então, Meire, eu não consigo te dizer especificamente, porque eu não sei de seu caso, mas sugiro, como eu tenho dito aqui, procurar um advogado da sua confiança, né? E passar qual é a sua expectativa, onde ele vai apresentar um leque de possibilidades e também vai conseguir te orientar se a holding, no seu caso, é uma boa ideia, é uma boa estratégia, na verdade. E a gente tem também a pergunta do Paulo, que é de Minas Gerais. O Paulo manda boa noite. Doutora, tenho 3 filhos. Se eu optar a fazer a doação para um único filho, é possível? Pois esse filho mora comigo e eu gostaria de saber como ficariam os tributos após a minha morte. Paulo, boa noite. Deixa eu te explicar. Não tem como você transferir 100% do seu patrimônio para um único filho. Porque hoje a lei resguarda que metade do seu patrimônio, metade, tem que ser direcionado para a legítima. No seu caso, quem são a legítima? São seus filhos. Então vamos pensar assim: 100% do seu patrimônio, 50% você pode dispor da forma como você quiser. Pode dar, eu sempre costumo brincar, pode dar ali para o senhorzinho da mercearia da esquina que você sempre toma um café com ele. Você passa para ele, por exemplo, faz um testamento, algo nesse sentido, até uma doação, 50%. Os outros 50% tem que ser direcionado para os seus 3 filhos, tá? Por isso que eu falei da questão testamento, por exemplo, uma estratégia, tá? Que você precisa verificar com o seu advogado de confiança. Mas o que eu posso te adiantar? Quando um dos meus clientes quer beneficiar mais um filho do que outro, lembra que eu falei que 50% do seu patrimônio você pode dispor para quem você quiser. Então, você pode dispor desse patrimônio através de testamento para esse único filho, tá? Então, vamos supor, para ficar mais fácil, a minha conta aqui, quando são 2 filhos. Metade do seu patrimônio, 50%, iria para o seu filho A, por exemplo. A legítima é 50% dividido em 2, 25, 25. 25 vai para A, 25 vai para B. Então, quando você vier a faltar, o A, na verdade, vai ter 75% do seu patrimônio, porque você deixou 50% através de testamento, 25% por força mesmo de lei, que tem que deixar para ele, quando o seu outro filho vai ter só 25%. Entendeu? Então, são estratégias que a gente faz. Seguro de vida, como eu disse, de repente você não consegue dispor de todo o valor que você gostaria para esse único filho, mas o seguro de vida você pode fazer para apenas um dos filhos e não entra no inventário. Então, são estratégias que a gente precisa conversar com o cliente, entender a necessidade e ofertar. Então, eu não consigo passar valor. Valor é a parte mais difícil. O cliente sempre chega para nós e fala: quanto custa, doutora? Então, primeiro a gente precisa ver qual é a estratégia, orçar ali, fazer uma estimativa de valores com base na época, né, daquela consulta, e daí sim, numa consulta técnica, a gente consegue dizer sobre valores, que podem inclusive oscilar. Porque o inventário, por exemplo, às vezes a gente é surpreendido. Às vezes tem coisas que a gente não sabe, o cliente não sabe, e quando a gente está ali recolhendo a documentação, a gente descobre. E a gente tem que lidar com aquilo também. Então, valor é muito difícil, é sempre no caso concreto. E, doutora, no caso de ter a meeira, a esposa e 2 filhos,
os 50% vai para a meeira e os outros 50% para os filhos, e ele pode doar quanto, então? Então, quando a gente fala de meeira, a gente já está considerando, por exemplo, que o regime de bens que esse casal era casado compartilhava ali o patrimônio, porque existem regimes que não. Mas supondo que é um regime da comunhão parcial de bens, aonde tudo que é adquirido na constância do casamento vai metade para cada um dos cônjuges. Então, houve falecimento do marido, por exemplo. A viúva, se ela por exemplo, casada por esse regime de bens, metade do patrimônio, na verdade, já é dela. Não é nem fruto de partilha. É dela por direito, por força do regime de bens que eles eram casados. Então, 50% vai para ela. Os outros 50% vai ser dividido entre os filhos. Porque nesse regime de bens, por exemplo, comunhão parcial de bens, ela só é meieira. Ela não é herdeira. Existem outros regimes de bens que a gente precisa analisar, aonde a viúva, né, o cônjuge sobrevivente, ela é, no caso, duas. Ela é meeira e herdeira. Então, 50% seria dividido por três. Então, precisa verificar. Quando a gente fala de patrimônio, por exemplo, na comunhão parcial de bens, aquilo que foi adquirido na constância do casamento, ela é meeira. Se ele tinha patrimônio particular, que a gente fala bem particular, aquele adquirido antes do casamento, naquele patrimônio, ela vai ser herdeira. Então, aquele patrimônio especificamente, ela concorre com os filhos, ela divide com os filhos. Então, é uma questão realmente de análise. E nesses casos, ele pode doar os mesmos 50%? Quando a gente fala do patrimônio que sobrou 50% do falecido, esse Isso. 50%, se ele deixou testamento, 25% desses 50%, ele pode dispor como ele quiser por testamento. E os 25% é dividido entre os herdeiros. É isso, né? Tá certo. É isso Isso. mesmo. É, E a gente tem a Roseli aqui também na live, ela pergunta, uma mãe pode passar 50% de uma casa para um filho em doação? Então, poder até pode, mas precisa verificar essa questão da legítima. Porque é muito comum, às vezes, o pai ou a mãe passa o imóvel, por exemplo, inteiro, ou 50%. A gente precisa entender nesse patrimônio o que significa 50% de uma casa. Porque se a gente está falando de um patrimônio de 3 casas, por exemplo, 50% de uma casa certamente não ultrapassa o limite da legítima. Agora vamos supor que seja, por exemplo, somente uma casa, 3 filhos, e você doa 50%. Passa do percentual da legítima. Então, a gente fala que isso é uma doação inoficiosa, aquilo que excede a legítima. E se um dos herdeiros, né, verificando essa divisão errada entre os irmãos, ele tem o direito de ingressar com uma ação pedindo a anulação da parte que excedeu a legítima. Então, sempre a gente precisa ver o montante do patrimônio e verificar o que significaria 50%. Ela está mandando aqui que é uma casa e 5 filhos, doutora. Não, vai exceder, vai exceder. Porque o percentual ali vai ser um pouco menor que 50%, dividido por 5, né? Então, assim, nesse caso, vamos supor que fizesse 50%. Os outros herdeiros, eles têm o direito legal de ingressar com uma ação de doação inoficiosa, que é quando excede. Não vai anular a doação inteira, mas aquilo que excedeu para que seja partilhado na proporção correta, de acordo com aquilo que a lei estipula. E, doutora, a gente tem a pergunta do Cristiano, ele é de São Paulo, capital. Ele manda, boa noite, doutora, estou acompanhando. Com as mudanças que serão realizadas em 2026 aqui em São Paulo, sobre os valores dos imóveis, principalmente, né, no valor venal, de que maneira isso pode impactar no inventário?
Pode impactar, Cristiano, no sentido que existem, por exemplo, alguns cartórios. Quando a gente fala de é, inventário extrajudicial, realizado pelo cartório de nota. Cada cartório ele trabalha de uma forma. Eu conheço cartórios que aceita o valor venal, outros não, o valor de mercado. Existem cidades, que nem a cidade que eu moro. O valor venal na minha cidade geralmente é inferior ao valor de mercado. Então, compensa, vamos dizer, financeiramente, eu fazer os registros, né, os inventários aqui, porque pode ser considerado o valor venal que na minha cidade é menor, certo? Uma cidade ao lado da minha, a certidão de valor venal é praticamente igual ao valor de mercado. Então, lá os cartórios também aceitam o valor venal, porém lá já não compensa muito. Quando a gente fala de inventário judicial, cada juiz tem o seu critério. Eu conheço comarcas, né, juízes, que eles pedem três estimativas de valor de mercado. Então, eu acredito que o impacto será nesse momento em relação à certidão de valor venal. Hoje, X reais, a partir do ano que vem, com as mudanças, o valor venal vai aumentar. Então, vai, de certa forma, né, onerar o inventário. Porque quando a gente fala de judicial, a gente está falando de custas, né, judiciais a serem recolhidas, que tem a ver com o valor da causa, que tem a ver com o valor do imóvel. Por exemplo, quando a gente fala de imóvel. Quando eu falo de recolhimento de custas e emolumentos do cartório, também tem a ver com o valor de patrimônio. Então, se a certidão do valor venal aumenta, teoricamente o patrimônio vai aumentar o valor. Vai ter um recolhimento maior, seja de custas e emolumentos no cartório, ou até mesmo de custas judiciais dentro da via judicial. Então, eu acredito que seja esse o grande X da questão que a gente vai ter que verificar no próximo ano e lidar com isso. E a gente tem a pergunta da Letícia também, que é de São Paulo. A Letícia enviou pelo site, ela manda boa noite. Poderia me orientar? Eu tenho uma dúvida. Sou filha fora do casamento, mas reconhecida. Caso meu pai vier a falecer, tudo será dividido entre eu e meu irmão e a esposa dele. Mas caso bem ele coloque no nome da esposa ou no nome de uma outra pessoa para mim não entrar na partilha, é possível eu provar que aquele bem era dele? Complexo o seu caso, hein, Letícia? Caso concreto, consulta técnica. Mas vamos lá para eu te dar um norte. Né? Porque aí é um contexto todo, são vários pontos que a gente precisa analisar. Então, assim, essa questão de você ser uma filha fora do casamento, hoje, a lei não tem distinção, tá? Não importa. Se você é registrada, você tem direito ao patrimônio dele, tá bom? Aí, por exemplo, hoje, eu não sei, ele tem um imóvel, por exemplo, no nome dele, só no nome dele? Ou já está no nome dessa esposa também? Porque, como eu disse, existe o regime de bens. Aí, vamos supor que eles são casados no regime da comunhão parcial de bens. Ainda que essa casa não esteja no nome dela, ela já tem direito de 50%, tá? Então, às vezes a pessoa fala que tá no nome só de um, não importa. Quando é regime de comunhão parcial de bens, metade já é dela. Então, assim, ele tiraria do nome dela e colocaria no nome dessa atual companheira dele. Aí, assim, teria que demonstrar essa fraude no futuro. É um pouco complexo analisar aqui, realmente, numa live, porque são muitos detalhes que a gente precisa verificar. Como seria feito essa venda, um contrato de compra e venda, uma doação? O que ele vai fazer? Então, assim, eu não consigo te orientar exatamente, te dar toda a luz no fim do túnel. Por isso que eu falo, sempre é importante a consulta técnica, de acordo com o seu caso concreto, para que a gente realmente possa verificar a estratégia para atender a sua expectativa. Fato é que todo o patrimônio do seu pai, ainda que você, como você disse, né, seja um filho havido fora do casamento, você tem os mesmos direitos do filho que nasceu ali dentro daquele casamento que ele está no momento, tá? Então você fica atento em relação a esse patrimônio.
Eu sempre costumo falar, isso não importa o tipo de ação, seja no inventário, uma pensão, seja num divórcio, provas. Nós temos que ter provas. A gente só consegue convencer um juiz de um direito que nós temos apresentando documentação. Então, se você já está com esse receio, já sabe desse imóvel, já faz uma cópia da matrícula. A gente tem acesso no cartório. Já fica de olho nesses bens, vai guardando os indícios, porque se porventura você realmente se deparar com essa situação, você vai estar munida de documentação. E com certeza um advogado da sua confiança vai conseguir te orientar nesse sentido. O Paulo está mandando excelente explicação. Parabéns, doutora. Obrigada, obrigada. E a gente tem a pergunta também do Leonardo, de Santa Catarina, que está com a gente. Ele pergunta, quando existem herdeiros menores de idade, como é feito a partilha e quem fica como responsável? Quando tem menores, geralmente é a mãe ou o pai que ficou, né? A pessoa, vamos dizer assim, o cônjuge sobrevivente, né? O pai e a mãe. Como que funciona no caso dos menores? É um caso um pouco mais delicado, por quê? Vamos supor que seja um adolescente que seja de 12 anos, 15 anos. A representante legal ou o representante legal, que a princípio é o pai ou a mãe, né, vai responder por ele. É ele que vai representar esse menor dentro do processo ou também lá dentro do cartório, quando a gente faz o processo extrajudicial, né, que seria o inventário extrajudicial. Como que eu vou explicar para vocês? A partilha é igual. Vamos supor que tem dois filhos maiores e um menor. A partilha em si é normal, vai 33,33% para cada um, por exemplo, tá? Acho que é isso, né? Então, assim, a partilha vai ser normal. O que muda? Que para movimentar esse patrimônio do menor, vai precisar de autorização judicial. Porque o menor ele ainda não tem condições de escolher o que fazer com o patrimônio que ele herdou. O representante legal é como se fosse um administrador do patrimônio. Então, por exemplo, tem casos que o juiz libera como se fosse uma pensão por mês. Vamos supor que seja um valor em conta bancária. Olha, o menor vai poder sacar mensalmente um salário mínimo para manter a subsistência. Outros casos, é uma casa que ele recebeu. Para vender essa casa, vai ter que pedir autorização também para o juiz. E quando eu falo menor, tem a figura do Ministério Público também, porque ele está ali para resguardar os direitos do menor. Então, a partilha em si vai ser, no caso, descrita no formal de partilha ou na escritura pública. Mas a movimentação desse patrimônio, quando é menor ou incapaz também, é a mesma, vamos dizer assim, a grosso modo a mesma coisa. Menor ou incapaz. Vai precisar de uma autorização judicial, mesmo que o inventário extrajudicial tenha sido feita a partilha. Quando fala de movimentação, precisa de ordem judicial. Não tem jeito. Aí o juiz que vai determinar, de acordo com a explicação que for dada no processo, o que ele vai liberar de movimentação. E a gente está com a Ilza de São Paulo também. Ela está pelo Facebook, no grupo. Ela manda boa noite, doutora, acompanhando aqui. Eu fiz os usufrutos para o meu filho dos meus 2 apartamentos. Ele é o único filho. Ele vai precisar pagar custas caso eu venha a falecer? Isso, eu entendo, Ilza, que você está falando assim, vai jogar para o inventário esses 2 apartamentos. Então vai depender, né? Eu não sei exatamente aonde fica, vamos supor que seja no estado de São Paulo mesmo, esses apartamentos. Primeira coisa que o seu advogado de confiança vai fazer, vai verificar se tem algum tipo de isenção esses apartamentos. Como são 2, uma delas eu já sei que não dá, porque tem uma que vincula sendo o único imóvel inventariado. Nós precisamos verificar também qual que é o valor desses apartamentos, porque também tem um teto ali na isenção. Então, assim, pode ser que ele pague custas, como pode ser que não. Mas fato é que ainda que ele não pague imposto, quando a gente fala de multa, a gente fala de imposto, é aquilo que vai para o Estado, tá? Não vai para o advogado, não vai para o juiz, não vai para o cartório. É aquilo que o Estado
né, recebe, ainda que ele não pague o imposto, sinceramente, ele vai ter custas. Como? Custas e emolumentos do cartório para fazer a escritura pública e, às vezes, a depender de como vai ser esse patrimônio inventariado, vai ter as custas judiciais, que é para movimentação do judiciário, tá? O que eu não posso afirmar é a questão de imposto. Aí a gente precisa verificar o caso concreto. E a gente tem a Priscila do Litoral. A Priscila está falando, doutora, eu coloquei a casa como usos e frutos da minha filha. No caso, se caso ela falecer antes de mim, o que é necessário ser feito? Quando a gente fala de usufruto, geralmente a gente faz no cartório, né? A gente faz no cartório e ali tem cláusulas. Eu não sei quais foram as cláusulas que vocês colocaram nesse usufruto. Precisa verificar o que vocês estabeleceram, tá? Porque quando a gente fala de usufruto, quando a gente fala de doação, que são escrituras públicas, a gente precisa verificar, não sei se foi você que foi direto no balcão do cartório e fez, ou se de repente você fez com um advogado, tá? Geralmente, quando a gente faz, nós advogados fazemos, por exemplo, na doação, nós temos uma cláusula que a gente fala para voltar para a pessoa que doou. Então, o seu usufruto eu não consigo te orientar especificamente porque eu não tenho acesso a essas informações. Ok. E a gente tem a última pergunta aqui, porque senão a gente vai ficar a noite toda, doutora. Eu vou encerrar as perguntas aqui da caixinha. A última pergunta é do Carlos de Varginha. Eu vou fazer porque é uma pergunta bastante interessante. Ele manda: boa noite, doutora. Devido à situação financeira, eu não fiz o inventário. Meus pais faleceram há 10 anos. Moro na casa até hoje. É o único bem. É possível entrar com o uso capião para não ter que pagar o inventário? Pois eu não tenho muitas condições financeiras e sou o único herdeiro. Certo, Carlos. Existem muitas pessoas na mesma situação que você. Então, assim, eu vou te dar aqui alguns caminhos para você procurar o advogado da sua confiança e verificar o quanto antes o que pode ser feito para regularizar. Porque hoje, Carlos, você só tem a posse da casa. Você não tem a propriedade. Você só está morando, a propriedade ainda não é sua. Como eu disse no início, não tem um papel com o seu nome dizendo que aquela casa é sua. Então, assim, eu vou começar de trás para frente daquilo que você me perguntou. A questão do uso capião, existem alguns casos que o caminho de fato é usucapir a propriedade. Por conta do tempo que você já está na posse, se enquadra em uma das hipóteses de uso capião, porque o uso capião também tem hipóteses. Tem uso capião de 2 anos, que é o uso capião familiar, tem uso capião de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Precisa ver no seu caso se já cabe um uso capião e se é o caminho indicado, tá? Então, primeira análise que precisa ser feita. Agora, se não for caso de uso capião, tem que fazer o inventário, mesmo depois de 10 anos. Como eu disse, existe o prazo dos 60 dias? Sim, porém você pode abrir o inventário a qualquer momento. Como você falou, eu não sei exatamente onde é essa casa, tá? Mas vamos falar de estado de São Paulo. Lá na hipótese de isenção do estado de São Paulo, tem uma hipótese, quando é o único imóvel deixado, até X reais, aí precisa verificar qual é o valor de mercado, qual que é o valor venal. Nesse caso, não tem nem imposto. Então, precisa verificar o seu caso. De repente, está 10 anos aí sem regularizar a propriedade, com medo do imposto, que não existe. Então, primeiro ponto, verificar se cabe uma isenção ou não. Vamos supor que tenha a incidência do imposto. Vamos falar de novo de estado de São Paulo, mas cada estado precisa verificar a sua legislação. No estado de São Paulo, a gente pode parcelar o imposto, tá? Então, verifica qual é o valor da guia de imposto e pode parcelar. Ontem mesmo eu fiz um parcelamento para um cliente de 5 vezes. Ele vai pagar o imposto dividido em 5 meses. Tem casos quando o imposto é mais ainda significativo, dá para parcelar em mais vezes. Então, às vezes, a gente fica supondo certas coisas, porque a gente não conversou com um advogado que de fato atua e sabe os caminhos, e às vezes você está há 10 anos aí sem regularizar a sua propriedade, sendo que você teria condições.
tá? Então, assim, sugiro, Carlos, que você procure um advogado, porque ele vai analisar se no seu caso é caso de uso capião, né, como faz muitos anos, ou se é o caso ainda do inventário, e vai te dar as ferramentas e os caminhos para você conseguir concluir. Doutora, eu encerrei a caixinha de pergunta e a gente vai para os contatos. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para que as pessoas sigam nas redes sociais, acompanhem o seu trabalho, como pode estar fazendo. Isso, eu tenho o Instagram, então se você gostou aqui da entrevista, pode me seguir lá. Tem vários vídeos sobre temas, não só do inventário. O inventário tem muita coisa bacana que pode aí dar um norte para você. Tem divórcio também, tem pensão alimentícia, guarda. O meu arroba é @elianecampos.adv. @elianecampos.adv. Você pode me seguir no link da bio, tem o meu contato também. É só você clicar no link se você precisar falar comigo. E espero vocês lá, porque lá tem muito conteúdo bacana, esclarecedor, de uma maneira simples, que você consiga entender, sem juridiquês. E, doutora, gostaria de acrescentar algo que faltou a gente falar no decorrer da entrevista? Eu acredito que foi um bate-papo muito, né, produtivo, né, muito rico. É um assunto que nos interessa, porque a gente sempre lida com essa situação, mas existe muito mito em relação ao inventário. E, por exemplo, como o Carlos, às vezes está há muitos anos, né, procrastinando para resolver, quando de repente, se você tivesse tido uma assessoria jurídica, um contato com o advogado que atua na área, já lá no início, quando ocorreu o óbito, certamente você teria uma outra visão e com certeza ele iria viabilizar a regularização da propriedade. Então, sempre o que eu gosto de acrescentar é isso. Procure um advogado da sua confiança, logo depois do óbito. É claro que a gente respeita e a gente tem que ter empatia. Porque quando a gente perde um ente querido, é muito difícil lidar com tudo isso. Mas assim que você tiver condições, se possível, dentro desse prazo de 60 dias, faça ao menos uma consulta técnica para desmistificar aquilo que você precisa fazer. Existem, como eu disse, hipóteses de isenção, existe parcelamento de imposto. Então, tem várias sugestões e estratégias que podem te ajudar. E você vai valorizar o patrimônio que você recebeu. Eu sempre costumo dizer isso para os meus clientes. Poxa, alguém lutou para ter essa casa, alguém lutou para ter esse carro, esse valor em conta bancária. Então, nada mais justo de quem está recebendo entender todo o esforço e tentar realmente já transferir esse patrimônio, porque, por exemplo, imóvel que não tem a regularização da propriedade, ele é muito desvalorizado. Ainda que você tente vender, vai ser um contrato de gaveta e você vai, às vezes, né, de uma maneira bem simples para vocês entenderem, vender a preço de banana. Então, a gente tem que ter respeito também com aquele patrimônio que a gente recebeu. Então, procure um advogado que com certeza vocês vão conseguir regularizar. E, doutora, a gente vai para o quadro Falando a Verdade, e a pergunta é específica para a doutora, e a pergunta é: o que o direito representa para você? O direito para mim representa um propósito de vida. Hoje eu trabalho com aquilo que eu amo, eu trabalho com aquilo que eu acredito, que é justamente fazer valer o direito de quem tem direito. O direito ele está aqui para justamente favorecer a todos, dar de direito aquilo que lhe é de direito. Então, hoje o direito para mim representa uma ferramenta para o meu propósito. Quando eu atendo um cliente, uma família, e eu consigo, através do meu trabalho, resolver aquela questão, né? Seja no inventário, que é um momento muito delicado, então nós temos ali um cuidado no escritório muito grande com esse cliente, uma empatia, porque é um momento difícil, ou um divórcio, por exemplo, é um recomeço. Então, hoje é uma ferramenta do meu propósito, daquilo que de fato eu fui estabelecida para fazer. Então, é muito bom atender cada cliente. Eu trato cada um de maneira individual. Então, não é algo que eu trato de, como eu disse várias vezes aqui, tem que ser analisado o caso concreto. O direito é isso. Verificar para aquela pessoa qual é o direito que ela tem e, de fato, fazer ela receber esse direito
que é o resguardo da lei. E eu gostaria de agradecer a sua presença, doutora, aqui no programa Bate-Papo Legal, essa disponibilidade de estar esclarecendo as dúvidas dos internautas ao vivo aqui com a gente. E eu gostaria que a doutora falasse novamente sua rede social. Certo, Rita. Primeiro eu quero agradecer você, o convite. Foi realmente enriquecedor. Eu gosto de compartilhar, porque eu acho que realmente, quando a gente fala que conhecimento liberta, liberta. Se aqui nessa live eu conseguir dar um norte para que seja uma pessoa, eu já fico muito feliz mesmo. Eu acho que faz parte, como eu disse, do meu propósito, compartilhar o caminho para resolver as questões familiares, né? Esse momento do luto. Então, assim, a minha rede social é Eliane Campos, né? @elianecampos.adv. Se você tem interesse nesse, você que está assistindo, se você tem interesse nesses temas, inventário, divórcio, pensão alimentícia, eu espero vocês lá. Sempre tem conteúdo toda semana. Geralmente, pelo menos uns 3 vídeos por semana tem lá para vocês. E fico à disposição no que vocês precisarem. E agradeço mais uma vez, Rita, a oportunidade de poder, né, transformar a vida das pessoas com o conhecimento que eu tenho. Eu que agradeço realmente a sua participação aqui no programa Bate-Papo Legal pelos espaços jurídicos. A Tati está mandando palmas, o Paulo está falando um momento de muito conhecimento e aprendizado. Foi Obrigada, uma gente. live bastante enriquecedora e esclarecendo as dúvidas aí. Muitas pessoas têm essas dúvidas e acabam, às vezes, deixando de fazer com medo de achar que vai sair caro. Então, a gente sempre leva o conhecimento e as pessoas estão aí para acompanhar a gente e também procurar a doutora caso necessita. Caso você não pegou o arroba da doutora, só entrar em contato com os espaços jurídicos ou com a TPFest, que a gente passa o contato da doutora Eliana. Obrigada, doutora. Obrigada, Espero lhe Rita. ver na próxima entrevista com um novo tema. Certo, obrigada a todos que acompanharam cada pergunta. Fico muito feliz e fico à disposição de todos. Boa noite. Boa noite, doutora. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite, doutora. Boa noite, Rita. Até mais.